Graça e paz, queridos. Tudo bem? Eu espero que sim, para a glória do nosso Deus. É tempo da gente agradecer ao Senhor, é tempo da gente se reconectar uns com os outros. Boa noite, pastor David, tudo bem contigo? Boa noite, pastor Júnior, boa noite, irmãos. Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, vocês têm que imaginar, eu queria que vocês imaginassem só o que acontece aqui nos bastidores, para que isso aqui comece a funcionar. É a internet que não dá certo, é computador que trava, misericórdia. Vocês estão bem? Estão nos vendo bem aí? Peço aos irmãos para que mandem um retorno, mandem um feedback, por favor, de como está sendo aqui, por favor. Marcelão, Felipe, está tudo ok? Então tá jóia, peço para que nos ajudem nesse sentido. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, louvando a Deus por mais essa noite, louvando a Deus pelo dia que tivemos. Convido você nesse momento a chamar aqueles que estão mais próximos na sua casa, aqueles que estão fazendo a transferência da imagem do celular para a imagem do televisor. Se ainda não conseguiram, coloquem para transmitir. Nós temos esse tempo aqui especificamente para isso. Mas acima de tudo, é tempo da gente agradecer ao Senhor. Como temos falado nesses últimos dias, viver é Cristo, morrer é lucro. Queria pedir ao pastor David que nesse momento fizesse uma oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui, louvando ao Senhor por podermos ter esse privilégio, estando próximos, mesmo longe. É tempo da gente agradecer ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós queremos aquietar o nosso coração nesse momento e, antes de mais nada, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. Como foi dito hoje durante o dia, se nós pudéssemos agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez por nós, pelos pecados que nos foram perdoados pelo Senhor, nós certamente esqueceríamos de tantos. Mas o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou e tem trabalhado e moldado no nosso coração, para que cada dia nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho. Isso é um privilégio para todos nós, é um privilégio muito grande sermos chamados de filhos de Deus. É um privilégio estarmos entre irmãos, sermos parte da Tua igreja, sermos parte do Teu corpo, Deus. Muito obrigado por muito mais do que nós podemos falar aqui e agradecer, do privilégio de sermos filhos de Deus e de sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja louvado nesse momento, através das nossas vidas, através da vida de cada um dos familiares que estão em casa, que seja um tempo abençoador para o nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Eu convido a todos que peguem já conosco suas Bíblias e já deixem abertas no livro de Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós leremos um trecho precioso desse livro nessa noite. Como temos falado nesses últimos dias, o tema que temos estudado é exatamente esse: viver é Cristo, morrer é lucro. É tempo da gente pensar exatamente no que Deus tem nos feito, no que Deus tem nos dado. Minha mochila estava aqui, gente, eu queria ver onde é que está. É ao vivaço aqui, gente. Pegar aqui minha Bíblia que ficou dentro da mochila. Peço aos irmãos que, por favor, mandem um retorno de como está chegando o som aí na casa de vocês, mandem um retorno de como está a imagem. Se tiverem a possibilidade de nos mandar um alô, mandem por favor. Isso é importante porque, querendo ou não, dá essa interação gostosa aqui entre a gente e também nos ajuda a melhorar um pouco mais esse tipo de transmissão. No domingo, os nossos irmãos pastor David e pastor Onésimo trouxeram uma reflexão a respeito do final do primeiro capítulo, pastor David, e do início do segundo capítulo, o pastor Onésimo. Eu queria que nós nos relembrássemos aqui, especialmente dos últimos versículos que foram lidos, nesse caso, os primeiros do segundo capítulo. Abra sua Bíblia em Filipenses, o segundo capítulo, e eu peço para que você acompanhe comigo a leitura, a partir do 5º versículo. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do nosso Deus, palavra abençoada. Se você puder, grave isso no seu coração. Sugestão, escreva isso aí já nos comentários, ó. Escreva isso nos comentários, quem está no Facebook. Se você estiver no Instagram, escreva isso aí: Jesus Cristo é Senhor. Se você puder, compartilhe essa mensagem, essa frase com outras pessoas: Jesus Cristo é Senhor. Nós temos incentivado as pessoas a escreverem os nomes no Facebook, nos comentários, para que aqueles nomes que estão sendo ali mencionados possam acessar a transmissão. Só funciona se o nome ficar em negrito, se aparecer a imagem da pessoa na hora que você estiver escrevendo. As pessoas do Instagram têm compartilhado alguns nomes também, e através daquele dispositivo que envia mensagens instantaneamente para aqueles que estão à sua volta. Nesse caso, é aquela setinha no canto inferior direito da tela. Você que está no Facebook pode fazer isso também. Compartilhe nesse momento: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Você crê nisso? Eu imagino que Deus tem muito mais a nos falar. Pastor David, como é que está a interação aí? Vou tomar um pouco d'água aqui, quase engasguei. Os irmãos estão colocando aqui: Jesus Cristo é o Senhor. A Regiane, presidente da SAF, falou que a SAF da terceira igreja está orando pelas nossas vidas. Amém. E o pessoal dando boa noite aqui entrando, falando que a imagem e o som estão ok também. Maravilha, queridos. A gente, olhando aqui para o trecho que foi lido, é uma coisa muito preciosa. Paulo está acabando de apresentar Jesus Cristo como o grande exemplo de exercício na submissão. Exercício de submissão. É exatamente assim que o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a nossa referência no sentido de obediência e submissão. Pastor David, como é que você está? Conta aí. Vocês não têm noção como é que estão as coisas, não. Pastor David chegou aqui, deu uma travada na coluna. Nayane, socorro! Nos ajude! O homem travou a coluna aqui. Conte um pouco para a gente como é que você está, mas especialmente sobre o que a gente pode aprender com esse texto, falando a respeito desse senhorio de Jesus Cristo, demonstrado através da sua submissão e sua obediência. Tá tudo bem, tirando a coluna agora, mas está tudo ótimo. Esse texto, essa carta, ela fala muito ao nosso coração, porque ao mesmo tempo que é uma carta de alegria, porque tem 16 vezes que essa palavra alegria ou regozijo aparece aí nessa carta, mas ela mostra num contexto de sofrimento também do apóstolo Paulo, e no contexto de perseguição e problemas dentro da igreja. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Exatamente. A gente já mencionou isso, acho que em todas as lives que a gente fez até agora, falando sobre Filipenses. Mas, especificamente sobre o texto, esse exemplo de Jesus Cristo na humilhação, fala muito alto no nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, gera uma coisa meio que complicada. Será que a gente consegue ser exatamente como Jesus foi? A gente vê o texto e o que Paulo fala é: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. É uma coisa super difícil, hein? A gente vai falar mais sobre isso nessa noite, mas já vá mastigando esse conceito na sua mente, por favor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Pastor David, tem alguma interação aí com a gente ou não? Todo mundo dizendo aqui: Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria, antes de continuarmos aqui, mandar um beijo, um abraço apertado nessa noite. Eu já mandei 2 vezes, ó. E hoje é a 3ª vez seguida. Vou pedir música no louvor. Mas hoje o abraço especial é para minha sogra, que faz aniversário. Parabéns, Gessi. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te encha de graça. É um privilégio ser genro da senhora. Privilégio recebido por Deus. E obrigado porque um dia a senhora abençoou a minha união com sua filha. Obrigado porque através dessa união nós tivemos alguns frutos, especialmente Mariana e Alice.
Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, que Deus te abençoe, te fortaleça, te enche de graça. E eu quero estender esse desejo a todos que têm feito aniversário. A gente está vivendo um período diferente porque todas as semanas aqui na igreja, na escola dominical, saiu o boletim com a lista de nomes das pessoas e as pessoas eram chamadas à frente da igreja para que pudéssemos orar por suas vidas. Não temos tido esse tipo de conduta e ficamos às vezes à mercê do Facebook nos lembrar, ou então, talvez se for uma pessoa mais querida, a gente fica sabendo, alguém nos conta, se estamos no mesmo grupo de WhatsApp, se alguém dá um parabéns, aí começam aqueles diversos parabéns ali. Nós não queremos nos esquecer de absolutamente ninguém, e o que estamos fazendo aqui, na realidade, é apenas nos lembrar daquelas pessoas que são importantes para as nossas vidas. Sugestão, se for seu aniversário, se você tiver um pedido de oração específico, compartilhe os pedidos aqui no Facebook ou no Instagram. Nós tentaremos, pelo menos assim, o maior esforço possível, compartilhar isso, desde que, obviamente, possa ser compartilhado com todos. Viver é Cristo, morrer é lucro. Aproveitando sua fala, acabaram de mandar aqui a sua mãe, inclusive. Hoje é aniversário do César, marido da Bia. Ô César, meu querido, um abraço para você, que Deus abençoe sua vida, que Ele te encha de graça também. Eu gosto muito do César, pena que ele é palmeirense, rapaz, não dá não, né? Aqui só tem corintiano, fala sério. O Felipe, que está aqui nos ajudando, é palmeirense também, ameaçou desligar a transmissão, gente, pela madrugada. Parabéns, César. É um privilégio caminhar contigo, viu? Deus te abençoe. E aqui, acabando a quarentena, pode chamar a gente para um churrasco. Tamo junto, não é não? Com certeza. Você vai? Opa! Se ele chama, sua religião permite carninha assada? Aleluia! Glória a Deus. Tem mais alguma informação, alguma mensagem, pastor? Compartilhe com a gente. Tem não. Se tiver, eu chamo atenção aqui. Maravilha. Vamos cantar um cântico, queridos? Gosto muito desse cântico. Esse cântico ficaria muito melhor em alguma voz feminina, e eu queria desde já fazer um apelo para que pudéssemos ter aqui, talvez, nós temos tentado chamar o menor número possível de pessoas para estarem aqui presentes, só a gente tem se revezado aqui, mas não seria bom ter uma voz feminina aqui um dia, não? Sim ou não, pastor David? Tem uma bocejada ali, o que é isso? Você está com sono? Traz um café lá, Marcelo. Vocês têm que ver os dois morrendo de rir aqui, ó. Ele tomou um remédio para dor, aleluia. Vamos cantar um cântico que fala a respeito de Jesus, aquele mesmo que Paulo mencionou. Ele é a certeza da nossa vida, ele é a nossa esperança, ele é a certeza da nossa salvação. Vamos cantar esse cântico? A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei.
na sua casa. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Que ele seja o nosso motivo de alegria, de canção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor David, poderia orar mais uma vez? Por favor. Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor e confiamos plenamente no Senhor. Que de fato, Deus, o Senhor seja entronizado, o Senhor seja louvado através de nossas vidas. Queremos sempre, Deus, entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém. Sabemos que o nosso melhor não vai comprar as tuas bênçãos, mas é o nosso prazer nos derramarmos diante do Senhor, Verdade. com aquilo que nós temos e somos, para que o Senhor, através de nós, seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado e para que nós possamos todos os dias olhar para o Senhor e confiar na tua poderosa mão, guiando as nossas vidas, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Pastor David, tem alguma coisa que foi compartilhada aí? Tem uma irmã falando aqui, Helena, de Itarumã, Goiás. Itarumã? Que é isso? Gente importada demais aqui, ué. Deus abençoe sua vida, viu? Como é o nome dela? Helena. Helena, seja abraçada, mesmo que virtualmente, nesse momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais? Edna Martins falando que é uma bênção ter vocês aqui em minha casa e junto podermos louvar ao nosso Deus. Edna, tia Edna, Deus abençoe em nome de Jesus, te enche de graça, de alegria e dê motivos para sorrir demais nesses dias aí. E a Estela falando, Pastor Júnior, a avó Maria manda um abraço. Vó querida, um beijo do gordo. Que Deus abençoe a vida da senhora, viu, vó? Saudade. Quem mais? Compartilha aí, meu irmão. O que é isso? É isso aí. Como a gente tem falado nesses últimos dias, a vida cristã, ela precisa ser praticada. Hoje, exatamente, o tema da conversa dessa noite vai girar em torno disso, a prática da vida cristã. Como nós começamos lendo aquele trecho inicial do 2º capítulo de Filipenses, quero te convidar nesse momento a ler o complemento disso. A partir do versículo 12 do 2º capítulo, leia na sua Bíblia. Se você está sem sua Bíblia, pegue nesse momento, abra sua Bíblia, preste atenção no que está escrito no texto, Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, no seu 2º capítulo, a partir do versículo 12. Nós leremos nessa hora. Estou dando tempo, se você ainda não pegou sua Bíblia, talvez sua Bíblia não seja de papel, seja virtual, cuidado para não perder nossa conexão aqui, hein? O que é isso? Se perder, volta rapidinho, por favor. Assim está escrito então no texto: assim, pois, amados meus, olha como o apóstolo Paulo se refere aos filipenses, amados meus. Eu falo a verdade, viu? Não é que eu estou invejando o apóstolo Paulo não, mas a gente pode dizer da mesma maneira, para todos que estão nos acompanhando, amados nossos. A gente tem sentido muita falta desse tempo aqui na igreja, juntos. Ainda não temos uma previsão de quando as programações vão voltar à sua normalidade. E quando a gente fala normalidade, esse caso seria o princípio da normalidade, porque cremos que ao voltarem as programações, ainda existirão algumas restrições, algumas coisas a serem implementadas nesse
reconvívio, nessa reconstrução de convívio que a gente vai ter pós-Covid. O que é isso? Que tanto de convívio, convite? Você ia falar alguma coisa, pastor? Não? Não. Então, a leitura continua, está assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Louvado seja Deus por sua palavra. O apóstolo Paulo, ele mostra que a prática da vida cristã tem uma base, e não é uma base relacionada ao que somos ou que podemos ser. A base da prática da vida cristã está centrada em uma pessoa. Essa pessoa tem um nome, essa pessoa é conhecida, essa pessoa é o próprio Deus, Jesus Cristo. Paulo apresenta Jesus como o exemplo supremo no exercício da submissão. Por que é importante a gente falar algo relacionado a isso? Olhando para o texto, nós lemos as palavras aqui do apóstolo Paulo e concordamos com elas. Obviamente, cremos que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos falar sério, a pergunta é essa: como colocar em prática tais princípios? Como colocar em prática tal obediência, tal submissão a Deus? Parece até que fica contraditório, fica difícil. Qualquer ser humano vai encontrar uma dificuldade natural de obedecer de forma perfeita à vontade de Deus. É algo inalcançável. Não tem como a gente ser como Jesus foi. Será que a gente está desejando uma coisa fora do nosso alcance? O senhor tem alguma coisa a compartilhar, pastor David, por favor? É que o patamar que é colocado para o crente, para o cristão, para aquele que se rendeu a Cristo, é muito alto, né? Porque o modelo que Deus quer de nós é o modelo do Filho dele. E uma vez que o Filho dele está muito acima de nós, só parece aqui, né? A gente vai conversar sobre isso, mas parece que o que está sendo exigido de nós é algo inalcançável. E fica meio, dependendo da forma que é ouvido ou lido o texto, fica parecendo uma postura arrogante. Eu serei como Jesus. Fica parecendo algo arrogante porque nós não temos capacidade de alcançar a santidade dele, a perfeição dele. Até mesmo porque nosso objetivo, nosso alvo de vida, nunca aqui na terra será a perfeição. O nosso alvo de vida, o nosso objetivo de vida aqui é progredir. Até porque se tivermos o alvo de perfeição, já estamos mirando num alvo que nunca vamos acertar. Mas se tivermos o alvo de progresso, eu creio com toda certeza que somos capazes de cumpri-lo. Você, da sua casa, concorda com isso? Eu ouvi essa frase ainda na época que eu era seminarista, numa palavra que o pastor Jeremias Pereira estava dando lá em Montes Claros. E ele falou exatamente essa frase. Escrevi num caderno, depois repliquei num outro caderno, repliquei numa apostila, e sempre me lembro dessa frase: o alvo da vida do cristão não é a perfeição, nosso alvo deve ser o progresso. Perguntinha básica aqui: progrediu nesses últimos dias? Tem progredido ultimamente? Ou estagnou? A gente vê alguns gráficos, quando a gente fala a respeito de economia, fala a respeito de número de pessoas, número de membros na igreja, a gente vê alguns gráficos que funcionam assim, começam crescendo, depois eles têm um platô, uma linha reta,
Algumas vezes eles caem, outras vezes eles levantam, eles sobem, né? Nesse caso, sua vida com Deus, se fosse um gráfico, você poderia considerar que há progresso no que você tem vivido com Deus? Será que você estagnou ou você caiu em relação ao que você já foi com o Senhor? Compartilhe alguma coisa, pastor David, por favor, porque essa ideia, ela traz, sim, uma missão para todos nós. Há um progresso evidente na vida de cada um daquele que se rendeu a Cristo na sua vida. Nós somos falhos, porém precisa haver um progresso. Nós sempre falamos da palavra transformação. Uma vez que nós nos rendemos a Cristo, a nossa vida é transformada dia após dia. O que nós não podemos achar é que a nossa vida vai sair aqui do zero e vai ter sempre esse crescente. Porque se eu falar para você que a partir do momento que você se rende a Cristo vai ser só crescimento, eu vou estar mentindo para você. Agora, é um dilema? Por que eu estou perguntando se é um dilema? Porque, de um lado, a gente deve ser humilde como Cristo. Paulo estava falando exatamente isso, buscar essa humildade, esse esvaziamento de si mesmo. Mas, por outro, a gente está querendo ser como filho de Deus. Não parece um dilema muito grande para a nossa mente, para o nosso coração entender? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, aqui eu quero que você fique de uma forma muito tranquila. Não se trata de um dilema, ok? Não se trata de um dilema. Por quê? Paulo não está pedindo, não está nos orientando para que sejamos pessoas que vão ficar lutando entre serem humildes e serem arrogantes a ponto de querer ser como Jesus. Absolutamente não. Há dois textos que nos chamam a atenção na palavra de Deus. O primeiro está aqui em Filipenses, exatamente o versículo 13 que já foi lido. O que a palavra de Deus diz? Porque Deus é o quê? É quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo o quê? A sua boa vontade. Quando a gente começa a se lembrar disso, padrão divino de submissão, de obediência é possível porque o próprio Deus nos capacita a viver dessa maneira. Isso não é fácil. O pastor David aqui bem disse, nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente consegue fazer até mesmo o que a gente considera ser o melhor. E vamos falar sério, gente? Vamos aqui, traz aqui a conversa para o lado mais pessoal. Até as melhores pessoas que a gente conhece já falharam, já nos decepcionaram, e se não fizeram isso de uma forma notável, conhecida, talvez seja porque nossa proximidade não é tanta assim, mas talvez seja questão de tempo até a gente perceber. Nós falhamos, nós precisamos exatamente de Deus, e aí é que está a beleza disso, a lindeza disso, que ao mesmo tempo que a gente reconhece que precisa de Deus, por outro lado, a gente vê que toda a ação vem do próprio Deus. Por isso não se trata de um dilema, é algo que se casa. Sabendo que vem de Deus, nós podemos manter o coração humilde, mesmo querendo ser como filho de Deus. Está dando um nó na cabeça aí ou não? Tem fio desencapado, dando chute aí? Pastor David, o senhor quer compartilhar algo relacionado a isso, por favor? Interessante porque essa questão que você falou, como é difícil para a gente colocar isso em prática. Mas lá no começo do segundo capítulo, o apóstolo Paulo traz a base para que a gente chegue nesse sentimento que houve em Cristo. Ele vai dizer, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Ele traz a igreja para a narrativa, olha, vocês têm um modelo para vocês. Vocês têm aonde buscar essa ação. E aí depois ele vai trazer exatamente de modo prático que Jesus Cristo é o modelo para que a gente ande em unidade, que a gente não tenha esse dilema como algo pesado, mas como um privilégio da parte de Deus para nós. Olha que precioso. Então não se trata de algo impossível. Não é impossível seguir o padrão de Cristo. E é por isso que a gente tem que manter bastante e toda e completa humildade diante de Deus. Porque se Paulo está nos orientando aqui a buscar, a atingir um alvo possível,
Isso tem que reconhecidamente ficar declarado, que só é possível por causa de Deus. É uma coisa pesada, mas ao mesmo tempo uma dádiva muito gostosa de se ver. Lá no livro de Gálatas, olha o que o apóstolo Paulo fala: logo, já o quê? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que isso é importante ser lembrado? Nós não conseguimos esse exemplo de imitação. É um padrão realmente muito mais alto do que a gente possa alcançar. Mas se Cristo vive em nossas vidas, isso nos lembra algo precioso. Eu morri para mim mesmo, eu devo carregar minha cruz, eu devo renunciar minhas vontades. Eu creio que a encarnação de Cristo foi verdadeira, e por causa disso, se ele assumiu a forma de servo, se ele viveu exatamente debaixo desse mesmo sistema que nós vivemos, se ele conseguiu vencer todos os tipos de tentação e foi tentado de todas as formas como nós somos, é possível olharmos para ele e termos um escape na hora que a tentação chegar. Olha que coisa preciosa, riquíssimo isso. Tem alguma coisa que os irmãos estão compartilhando aí, pastor David? Sim, por favor, me interrompa, fale mais. A Melina dizendo que ser humilde é nos sentir amados do Pai, sendo totalmente dependentes dele. Amém. Arrogância desagrada a Deus. Progresso, perfeição não creio, mas vamos tentar progredir. Amém. E a Maria Aparecida mais uma vez conosco aqui, falando que tem sido muito abençoada pelos nossos momentos aqui juntos. Glória a Deus. De que forma a gente cultiva essa submissão ao Senhor? A gente precisa lançar mão, se apropriar, na realidade, de algumas provisões que o próprio Deus já nos deu e nos colocou à disposição. Que coisa maravilhosa, hein? É bom a gente confiar em Deus. Minha sugestão, vamos dar uma pausa aqui, nesse tempo de conversa. Eu queria te propor algo. Talvez seja algo que há um bom tempo você já fez, já tenha feito. Buscar a Deus com uma maior intensidade. Todos os dias temos sido incentivados a buscar a Deus com intensidade maior. É tempo de fazer isso. É tempo de reconhecer que Ele é a nossa única esperança. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Compartilhei hoje nos grupos de WhatsApp aqui da igreja, que antes do dia amanhecer, estava num momento de gratidão a Deus, devocional pessoal. Comecei a agradecer a Deus por tudo. Pela vida, pela família, pelos amigos, agradecer a Deus pela igreja, agradecer a Deus pelos conhecidos de diversos lugares, pessoas que nos abençoam, às vezes mandando uma mensagem, nos ligando, nos presenteando. Quero de coração agradecer como a gente é abençoado através da vida dos irmãos, como a gente é abençoado. Eu não quero promover inveja aqui nesse momento, porque eu ganhei uma feijoada nesses dias, eu ganhei. Não cobiçarás. O pastor David também gosta de feijoada. Não cobiçarás a feijoada. Light. No seu próximo. Light. Feijoada light, é verdade. Mas eu comecei a agradecer a Deus pelo tanto de vezes que eu já fui perdoado. Eu já tropecei demais, já caí demais, já falei coisas que não devia, já fiz coisas que eu sabia que não devia estar fazendo e fiz, insisti no erro, já caí em pecados que eu prometi a Deus, falei, não, nunca mais faço isso, e caí. Eu comecei a agradecer a Deus por isso e comecei a tentar contar quantas vezes, e eu, é lógico, fiquei frustrado, quantas vezes Deus já nos perdoou, quantas vezes quebrantados pedimos perdão a Deus, e temos certeza de que a palavra dele se cumpre, como diz lá em Hebreus, no seu 8º capítulo, com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu comecei a pensar como isso acontece, e geralmente quando a gente se encontra com amigos de longa data, a gente recheia a conversa com coisas que aconteceram lá atrás. Tem amigos que todas as vezes que nós nos encontrarmos, nós vamos nos lembrar das mesmas coisas e vamos rir como se nunca tivéssemos vivido isso. É gostoso demais. Você lembra aquele dia? Ah, você está lembrado daquela vez? E tentar orar, falando com Deus o seguinte: Pai, o Senhor se lembra daquela vez que eu errei e fiz isso, e lamentei, me machuquei pessoas? Seria
vazio, inócua a tentativa de fazer com que Deus se lembre, porque pelo texto, a palavra nos diz que Ele se esquece dos nossos pecados, ou melhor, Ele jamais se lembrará dos nossos pecados. O sentido original do texto dá a ideia não de que Deus não tem uma faculdade mental que você e eu temos, não é que Deus perde a capacidade de se lembrar, e isso obviamente até nós conseguimos fazer. O sentido do texto é exatamente o seguinte: Deus não faz questão de, vou usar uma expressão que parece ser mais pesada, mas de esfregar na nossa cara aquilo que a gente fez de errado. Ah, se a gente fosse como Deus! A gente gosta de jogar na cara das pessoas o que já aconteceu de errado. Não se trata de um dilema, se trata de algo possível. Se já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, se, olhando para o texto anterior, se é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade, é possível, numa conversa, numa relação amistosa, amigável, até mesmo no relacionamento conjugal, no relacionamento de pais e filhos, no relacionamento eclesiástico, temos a possibilidade de viver sem, aqui ó, pela lista aqui, consta que você falhou comigo naquela data. Pensa bem, se Deus fosse fazer isso, se Deus se lembrasse de tudo que a gente faz de errado, como é que a gente conseguiria orar? Como é que a gente ia conseguir cantar um cântico agradecendo a Deus? Eu tenho uma vez uma história particular que Deus falou no meu coração sobre, não exatamente esse texto, mas aquele texto que fala que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Eu estava na praia e no alto de uma pedra, eu estava com o meu Ray-Ban lá, não era Ray-Ban, mas é um Ray-Ban, e ele quase caiu, e eu, se caísse, eu jamais acharia esse óculos, né? E aí nesse momento eu fiquei pensando, poxa, se esse óculos cai, eu nunca mais acharia. E foi nesse tempo que essa palavra veio no meu coração mais uma vez de Deus, de lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí Deus ministrou no meu coração o seguinte: eu não vou procurar esse pecado. Quem vai procurar esse pecado são duas pessoas: Satanás, para te esfregar na cara, e você, para você viver com o peso disso que já foi perdoado. Se eu não vou até o mar buscar o seu pecado, por que você está indo? A gente faz isso? A gente fica se lembrando? A gente gosta de ficar se comiserando? Tanto as pessoas querem lembrar a gente, como a gente também quer ir lá e fazer o mesmo, né? Especialmente o inimigo da nossa alma, Satanás. Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso. É por isso que a gente pode agradecer o perdão de Deus. A gente precisa fazer isso. Agradeça a Deus pelo perdão. Agradeça porque Ele prometeu. Ele não vai se lembrar desses pecados. É uma decisão dele. É uma decisão bem pessoal de Deus. E de tão importante que a decisão realmente só poderia ser divina. Até porque nós não temos condições de honrar um compromisso como esse. Vamos cantar um cântico que fala sobre isso. Na realidade, não sobre perdão, sobre pecado, mas sobre reconhecermos que temos muito. Na realidade, só temos Cristo. Ele é tudo que temos. Ele é tudo que a gente precisa. O olhar dele sobre as nossas vidas é o que nos dá alento, esperança, força, vontade de viver. O olhar de Deus sobre a sua vida é real. Se você se esqueceu disso, se lembre nessa noite. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Você não está sozinho passando pelo que está vivendo nesse momento. Deus, o Senhor de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, aquele que enviou seu Filho por amor e ao mesmo tempo nos garante que Jesus Cristo voltará. O Senhor está olhando para a sua vida nessa hora. É possível conversar com Ele, é possível confessar pecados, é possível pedir uma mudança de vida. E se algo que a gente está falando aqui traz sentido ao seu coração, é porque Deus cismou contigo. Deus cismou contigo. E quando Deus faz isso, é porque o amor dele é real. Ele sustenta o universo com suas mãos. O Senhor é a esperança para as nossas vidas. Vamos cantar esse cântico? Só tenho a ti? A
tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas sua verdade Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu, sustenta o meu viver, teu amor me guiará até o fim. O que tenho, se pergunte, a não ser tanto amor todos os dias, tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, este mundo vai passar, sua verdade Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Não há mais nada que importe nesse mundo, só a ti, Jesus, só a ti, Jesus, Jesus. O que tenho a não ser. Nós te louvamos, Senhor, pelo seu imenso amor, pela sua graça, que não falha, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos abençoa. Seu terno e eterno amor, que nos cerca, que nos cobre como se fosse um manto, que nos aquece em dias frios, que nos protege dos males e dos perigos desse mundo. Queremos te agradecer porque o Senhor nos tem, e por causa disso podemos dizer uma noite como essa: Jesus, nós só temos a ti. Obrigado porque é tudo que a gente precisa. Obrigado porque, ainda que racionalmente não entendamos todas as coisas e todas as questões, pelos olhos da fé nós cremos plenamente que a segurança que o Senhor nos proporciona jamais será abalada. Bendito seja o seu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Pastor David, o pessoal está compartilhando aí. Adriana Salgado diz algo aqui que é profundo e que tem a ver com aquilo que a gente estava conversando antes da canção. Só pela certeza desse perdão é que consigo me colocar na presença de um Deus tão maravilhoso. Aleluia, é verdade. É só com a certeza do perdão. Parte importante nisso é que, se a gente não entende o perdão, o
que Deus de fato nos perdoou, a gente não consegue se relacionar com Ele. E para entender o perdão, é preciso a ação de Deus. Primeiro, para quê? Para que a gente entenda o tamanho da culpa. A gente só entende o tamanho da culpa se a gente entender que a graça de Deus nos alcançou. Nós somos culpados, nós somos pecadores, nós fazemos aquilo que é mal diante de Deus. O pecado é maligníssimo, o pecado nos afasta do Senhor, o pecado condenou o Filho de Deus naquela cruz, o pecado gera nojo aos olhos do Senhor, o pecado não só nos afasta de Deus, mas nos condena eternamente. O pecado é o projeto de Satanás para a sua vida. O pecado é aquilo que não deveria ter, de alguma maneira, sido opção no coração de Adão e Eva, e foi, e por ter sido opção no coração deles, hoje, todos nós estamos imersos no pecado. O apóstolo Paulo diz, Romanos 3:23, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, estamos destituídos da glória do Senhor. Davi ainda vai de uma forma mais profunda, Salmo 51, no 5º versículo, ele diz que ele nasceu em iniquidade e em pecado a sua mãe o concebeu. Nenhum de nós está livre do pecado. A gente precisa entender o pecado, para que a gente entenda o tamanho da graça, para que então a gente mergulhe no perdão, e assim possa ter um relacionamento com Deus. Olha que coisa preciosa, que cadência de eventos, né? Pode falar. Que a gente sempre fala que a pessoa só consegue entender a boa notícia do Evangelho quando ela entende a má notícia que o Evangelho carrega conosco também, porque se ela não for má antes, o Evangelho não vai ter sentido para essa pessoa. Repita essa frase, por favor. A gente só consegue o quê? Nós só conseguimos entender a boa notícia do Evangelho conhecendo antes a má notícia que o Evangelho traz para nós, que é o quanto nós somos culpados e o quanto nós somos perdoados, para que depois a gente possa desfrutar da boa nova, da alegria maravilhosa de Deus, da notícia maravilhosa de Deus, que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Amém. Felipe, acho que o microfone do pastor David está falando. Se tiver saindo som aí, algum problema, vocês nos falem, por favor, nos escrevam aqui. Detalhe, aqui voltando ao texto de Filipenses, quando a gente lê o versículo 12 do 2º capítulo, é precioso olhar para alguns trechos e às vezes retirar algumas palavras para a gente tentar entender melhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele fala, desenvolvei a vossa salvação. Tem uma diferença grande entre desenvolver a salvação e conquistar a salvação. Tem ou não tem, pastor? Sim. Qual que é a diferença entre desenvolver e conquistar? Basicamente, conquistar, eu estou fazendo algo para ser salvo. Desenvolver é que eu já tenho isso em mim e eu vou caminhar para melhorar essa caminhada de santificação, que nós falamos de santificação. Detalhe, quer dizer que quem gera, quem dá, quem concede a salvação, não é a postura, não é a atitude, não é o comportamento humano, mas é a iniciativa de Deus de querer salvar. Efésios, 2º capítulo também, ali a partir do 1º versículo, você pode ler, confira na sua Bíblia, está escrito que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Nós sempre falamos isso aqui na Terceira Igreja, nenhum morto está enfermo, o morto está morto, não tem como ele fazer absolutamente nada, não tem como um morto abrir um olho e pedir socorro, não tem como um morto orar, não tem como uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, morta espiritualmente falando, suplicar por perdão a Deus, suplicar por um relacionamento com Ele. Não tem nem como sequer essa pessoa desfrutar da possibilidade de reconhecer, poxa, eu errei, eu pequei. Não, a pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela não pode agir de nenhuma maneira se antes disso o Espírito Santo não lhe vivificar. Por isso que Paulo aqui não está dizendo para a gente conquistar a nossa salvação. Aqui não está falando de boas obras.
Aqui está falando de desenvolvimento da salvação. Por que desenvolvimento? Paulo está escrevendo aqui para um grupo de pessoas que já eram conhecidamente salvas, pessoas que já tinham dado testemunho da sua fé, já tinham sido batizadas, professado publicamente sua fé. Isso já está escrito no primeiro versículo do livro. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos quem? Os santos em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a um grupo de pessoas que estavam sendo santificadas pelo Senhor, ou seja, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, foram separados por Ele para viver para Ele. Está dando para entender ou não? Compartilhe conosco, por favor. Mande seu recado, mande aqui a sua contribuição, por favor. Duas coisas que são importantes a gente mencionar. Gostei dessa frase aqui e resolvi colocar: Deus opera em nós enquanto praticamos o que Ele ensina. Peraí, que negócio estranho. É uma condição enquanto praticamos? Que história é essa? Quer dizer que Deus, Ele só opera se a gente deixar? Não é isso que a frase quer dizer. A frase está relacionando obediência à notoriedade que o Deus dos céus e da terra vai ter na sua vida, a partir do momento que você obedece. Ou seja, Deus vai operar em nós, e por vezes através de nós, enquanto praticamos o que Ele ensina. Quer mencionar alguma coisa, pastor? Por favor. Isso é a base daquele versículo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se eu estou obedecendo a Ele, é natural que Ele vai me fazer cada vez mais parecido com o Filho dele. Delícia, hein? Vê como uma coisa casa com a outra, como uma coisa enriquece a outra, e faz com que a gente perceba, não tem como viver simplesmente de versículos pincelados na Bíblia. A gente só pode viver a partir do entendimento completo, holístico, daquilo que as Escrituras trazem. Precioso demais. Um propósito de Deus para as nossas vidas. E esse propósito de Deus é que sejamos como o Filho. Tariq Moalen, ele compôs uma canção, eu acho que eu tenho a letra dela aqui. Tariq, se estiver nos ouvindo, um abraço para você, viu, querido? Privilégio tê-lo como amigo, privilégio já tê-lo recebido algumas vezes aqui na igreja. A canção é essa aqui, ó. A letra é preciosa. Se você ainda não conhece o trabalho do Tariq Moalen, confira todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tem tudo aí, ó. Mas tem uma letra preciosa nessa canção: quando a noite escura cai, a esperança se desfaz em provações e dúvidas, não vejo além do agora e eu não consigo te ver. Opa! Quando a minha fé falhar, minha mente me acusar de quem eu fui ou do que fiz, nem sempre é fácil prosseguir, mas quando você olha para mim, você enxerga o Filho. Eu achei que essa letra casa com tudo que a gente está falando aqui. Eu queria que o Tariq estivesse aqui para ele cantar. Eu ia até pegar um clipe dele aqui para passar na TV, mas a gente deixa uma outra oportunidade. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar o clipe dele. Opa, derruba a TV aqui não. Eu vou compartilhar o clipe dele depois na nossa página no Facebook e também no nosso grupo de WhatsApp aqui da igreja. Quando você olha para mim, você enxerga o Filho. Que Filho é esse? O autor da canção se refere a Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, se você é lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, Deus não está enxergando a sua vida, suas condições, seus predicados, suas atitudes. Ele está enxergando o que Jesus fez por você. Olha que coisa rica, olha que coisa deliciosa. Tem um pano aqui não, Felipe? Tem alguma coisa? Pega aquela capa ali do computador, do notebook ali, pastor David. Ou Felipe, por favor. O pastor David está travado, eu estou esquecendo. Deixa ele colado aqui na cadeira, ele não sai daqui. É legal porque é como se quando Deus olhasse assim para as nossas vidas, aqui é a capa do notebook do pastor, ele não olhasse o próprio notebook, ele nos cobrisse. Ou seja, Jesus, a ação de Jesus nos cobriu. Quando Deus olha para a gente, Ele vê o próprio Filho. É gostoso demais a gente pensar nisso, hein? E é consolador a gente pensar nisso também. Nós fomos aceitos pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos refeitos à imagem de Cristo, adotados como filhos, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, reconciliados com o Pai. Ah, que delícia! Tem uma versão que a Luísa Moreira mandou aqui da Bíblia dela, não sei qual é a versão, mas
ela é melhor do que a nossa para entender esse versículo aqui. Que bom, compartilha. Ela diz assim: agora que estou longe de vocês, o apóstolo Paulo falando, né? Vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Olha, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Casa demais com tudo que está sendo falado. Gostei dessa tradução. Depois compartilhe conosco aqui, por favor. Nós falávamos na semana passada sobre como isso é rico e como isso influencia a nossa forma de viver. Um dos versículos, o versículo que deu o tema aqui da nossa série de estudos, ele fala que o viver é e o morrer é. Você se lembra disso aí? Você está conseguindo completar ou não essa frase? Para mim o viver é e o morrer é. Ok? A gente por vezes acaba simplesmente colocando no automático e completa o versículo. Mas se a gente para pensar em como esse versículo pode ser preenchido, se aqui não for Cristo e aqui não for lucro, ele pode ser preenchido com qualquer outra coisa do nosso dia a dia. E se for preenchido de uma forma diferente, ele vai ser ineficaz. Ele vai nos tornar egoístas. Ele vai simplesmente fazer com que a gente olhe para o momento. Exemplo, olha aqui, se a gente preenche o versículo assim, para mim o viver é dinheiro. Uma pessoa que vive por conta do dinheiro, a partir do dinheiro e para conquistar dinheiro, o morrer é deixar tudo para trás. O morrer é perder tudo o que foi conquistado. Deve ser frustrante uma pessoa trabalhar e quando vai pensar em usufruir alguma coisa, percebe que seu número foi chamado na lista de espera. É trágico isso. Se a gente preencher o versículo com uma palavra que seja equivocada, a gente vê quão frustrante é viver uma vida sem Jesus. Se o viver, joga fora. Se o viver não for dinheiro, mas for a fama, para mim o viver é fama, o morrer é ser esquecido. Ser esquecido por uma pessoa que não tem o viver em Jesus, mas tem o viver centrado naquilo que os outros fazem, naquilo que os contatos, os relacionamentos podem trazer, ser esquecido é morrer. Ser esquecido é, infelizmente, deixar de conhecer a vida. Irmãos, o viver não é fama. Joga fora isso aqui. A massa. Ó, efeito especial de Spielberg aqui. Aqueles que estão no Instagram, está caindo o nosso sinal. Daqui a pouquinho retorna. Você, na hora que cair o sinal, já retorna de novo. Se alguns completarem a ideia do viver sendo poder, viver para mim é poder. O morrer seria perder tudo. Uma pessoa que tem poder, infelizmente, e gosta desse poder, ela acaba sendo moldada. Não é que essa pessoa se transforma. Eu não acredito naquela frase que diz o poder, o meio corrompe a pessoa, o poder corrompe, a pessoa é corrompida pelo meio onde ela está. Na realidade, a situação, o meio vai revelar o caráter da pessoa. Você entende o que eu quero dizer? Vai revelar, não vai corromper. Nós já somos corrompidos. Se Davi diz que em pecado nos concebeu nossa mãe, fala sério. Nós não vamos aqui ter uma discussão sobre posturas políticas ou coisas assim, mas fala sério. O que a gente viu nesses últimos dias, líderes da nação indo diante dos canais de televisão, falando a respeito de denúncias, fazendo aquilo que aparentemente criança faz com o pai, com a mãe. Você fez isso, você fez aquilo outro, sem a possibilidade de olhar um no olho do outro e conversar sobre isso. A impressão que nos passa é uma falta de zelo, uma falta de capacidade de lidar com os problemas. E quando a gente vê isso, não tem como não relacionar uma coisa com a outra. Uma pessoa que vive pelo poder, ela vai morrer se perder esse poder. Ela vai definhar. Não, irmãos, para nós, viver é Cristo, morrer é lucro. E quando a gente fala de morrer aqui, além de falar no sentido de
passar dessa para melhor, esticar as canelas, vestir o paletó de madeira, ou qualquer outra expressão que você conheça. Aqui a gente está falando a respeito do morrer para si mesmo, mas também de ter um fim nessa caminhada aqui. Nós somos estrangeiros, estamos vivendo em tendas, tem uma mansão sendo preparada para cada um daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Estamos nesse caminho, não sabemos quantos quilômetros ainda caminharemos. Talvez alguns caminharão apenas alguns metros, talvez alguns caminharão centenas, milhares de quilômetros ainda, mas o fato é, estamos nessa jornada. Viver para a gente tem que ser Cristo. Viver não pode ser dinheiro, viver não pode ser ter fama, viver não pode ser poder, porque tudo isso se dissolve muito rápido. Viver sequer pode ser um cargo na igreja, ser membro de uma igreja. Viver para a gente não é isso, irmãos. Viver para a gente é Cristo, é ser a imagem de Cristo. Tem alguma coisa que pode ser compartilhada aí conosco, pastor David, por favor? Seu pai diz aqui, quer conhecer o homem, dele poder. A Luísa falando que a versão que a Bíblia que ela usou é Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Meu pai falou, é uma frase que já ficou cunhada, conhecida demais na sociedade. Ô pai, beijão, quer conhecer o homem, dele poder. Tem alguns que nos assustam, né? O fato é que nossa noção de poder, quando a gente começa a pensar em Deus, a gente começa até a ter vontade de dar risada daqueles que acham que tem poder aqui. Pessoas que acham que tem poder. Você conhece gente assim? Pessoas que acham que tem poder, ou tem até mesmo um certo tipo de poder dentro de algo que está limitado ao seu campo de ação. Fala sério, o poder ele é muito limitado. Uma pessoa que tem, talvez pega a pessoa considerada mais poderosa do mundo, essa pessoa não tem poder para colocar um segundo a mais de vida nas pessoas que ela ama, não tem poder para colocar 10 segundos a mais de vida na sua própria existência, 1 metro, 30 centímetros, 10 centímetros a mais nessa caminhada que Deus nos chamou a ter. Essa pessoa não tem poder para usufruir das suas riquezas depois que morre. Não tem como. Essa pessoa tem uma falsa noção do que é poder. Infelizmente muitos se corrompem, muitos se perdem. A nossa única esperança é viver à sombra, debaixo daquilo que a palavra nos diz. Se o desejo de Deus, se o propósito de Deus para as nossas vidas é que sejamos como o Filho, como Jesus, como aquele que viveu entre nós e nos deu o exemplo tão claro do que é ser Deus e ao mesmo tempo ser homem, aí sim a gente cumpre um propósito rico, precioso e maravilhoso. E qualquer coisa que nos ofereçam nesse mundo vai ser muito pouco, vai ser até mesmo ridicularizado diante do tamanho da grandeza e do poder de Deus. A palavra de Deus tem poder, essa sim tem poder, as nossas não têm. Eu imagino que se você está aqui até agora, é possível que você se esqueça da maior parte das coisas que a gente tenha falado. Agora tem uma questão de ficar online, né? Fica gravado. Daqui a pouquinho a gente já vai postar isso lá no YouTube também, no nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vai lá, Terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a transmitir ao vivo as nossas programações, gravando de celulares. Isso vai ajudar bastante. Para a gente, viver é Cristo, morrer é lucro. Pastor David, mais alguma ponderação específica sobre o assunto, por favor? Não, sobre o assunto não, os irmãos só estão mandando aqui boa noite e conhecendo a gente aqui. Detalhe É que Paulo menciona aqui no final do texto que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e corrupta. Não parece que ele estava pegando um binóculo assim da história e vendo o que a gente está vivendo aqui agora? Não parece. Charles Haddon Spurgeon, pregador inglês, dizia, e já reverberamos isso aqui diversas vezes: a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser editado e lançado amanhã. Porque isso aqui que a gente está vendo é exatamente a realidade. Vivemos no meio de uma geração
pervertida e corrupta. E fomos chamados, nesse caso, para viver Cristo, para quê? Para que sejamos como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Se a vida é uma estrada, nós poderemos lá na frente, lá no final, chegando perto daquela fita, prestes a cruzar, a gente vai poder dizer, olhando para trás, nós não corremos em vão, tentamos viver resplandecendo aquele que fez todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Nós não vemos os propósitos de Deus se cumprirem em nossas vidas quando nos isolamos do mundo. E olha que a gente está falando aqui nesse tempo de quarentena, hein? Nós não veremos os propósitos de Deus se cumprindo em nossas vidas simplesmente nos isolando das pessoas. Você lembra aquela ideia de cristãos que queriam se isolar do mundo? Indo para monastérios, se afastando da população, acreditando que isso lhes daria uma proximidade maior de Deus. Não! Quando ministramos ao mundo, pastor Onésimo tem falado muito isso, quando ministramos ao mundo, quando oferecemos algo que dê sabor à vida das pessoas, que dê sentido à vida das pessoas, mas especialmente que transforme um morto em seus delitos e pecados em alguém vivo em Deus, é aí que os propósitos de Deus ganham sentido em nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você precisa de alguma oração específica, está passando por um momento difícil, hoje recebeu alguns pedidos de oração, compartilhe conosco. Temos orado por sua vida. Não é que a nossa oração tem mais poder, não. O que é isso? A gente não pode fazer absolutamente nada, mas é muito melhor quando a gente compartilha uma dor, quando a gente sabe que tem alguém orando por nós. A oração é ouvida pelo Senhor. A oração é o reconhecimento de que a gente precisa de Deus. Nosso desejo é que Jesus, o nosso Senhor, continue nos abençoando. Pastor David, uma ponderação? Só algo que chama atenção no texto, para a gente encerrar aqui mais uma vez, essa ideia de para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros no dia de Cristo. Por nós mesmos a gente não consegue isso. Irrepreensível é alguém que não tem do que ser chamado a atenção, ser repreendido na frente das pessoas. Isso só acontece com aquela pessoa que está tão íntima a Jesus, que quando ela erra, até sua mãe citou aqui, é uma verdade, o Espírito Santo vem nos repreender. E aí, não preciso que você venha me repreender, porque o Espírito Santo já me repreendeu e eu já fui consertado com ele, e já tomei uma atitude diferente naquilo que eu faço. E sincero, quem não tem o que esconder de Cristo. Olha só. É interessante demais essa profundidade do que está sendo dito para nós aqui como igreja. Pegando o que foi dito no início, para agora, essa reflexão final. Não tem como a gente objetivar, mirar, focar, ter como foco das nossas vidas a perfeição, mas tem como a gente progredir, tem como a gente tentar ser melhor do que foi ontem, tem como a gente engolir sapo, engolir a seco e tentar de alguma maneira glorificar o nome do Senhor através daquilo que Jesus fez, assumindo a forma de servo, se humilhando diante das pessoas, reconhecendo que era alguém que vinha de Deus, que foi ordenado por Deus e veio em obediência ao Pai antes de vir para nos salvar. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos? Quero te convidar a orar nesse momento. E sugestão, põe seu pedido diante de Deus nessa hora. Se você puder, simbolicamente, põe a mão sobre o seu coração, peça para que Deus te encha de graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Te bendizemos, ó Santíssimo Deus, ó Eterno Pai. Te agradecemos porque no Senhor estão as nossas vidas, nas mãos do Senhor estão os nossos caminhos, e queremos te agradecer porque podemos ter a certeza de que é o Senhor quem cuida das questões que trazem preocupação aos nossos corações. O Senhor é quem vai cuidar das dores, das feridas que talvez estejam abertas em nós. O Senhor é quem cuida daquilo que está passando em nossas mentes, e aqui suplicamos ao Senhor, derrame sobre nós, ó Deus, a graça de sermos parecidos com o seu Filho. Derrame sobre nós o privilégio de sermos pessoas que vão ser, sim, reconhecidamente
parecidas com o seu Filho, seja nos princípios, seja nas vontades, seja nas decisões, seja nas ações ou intenções. Ó Deus, ajude-nos a sermos de fato parecidos com o Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti para isso. Peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que está nesse momento orando conosco, cada família que se faz aqui presente nessa hora, cada adolescente, criança, jovem, cada idoso, cada pai, cada mãe, cada filho. Cuide, Senhor, daqueles que estão preocupados em relação ao amanhã. Afinal, nós não conhecemos o amanhã e nem queremos, mas precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente, ó Deus, a consciência de que Tu és o Deus de toda provisão. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós confiamos em Ti. Inclusive, Senhor, oramos nesse momento pelos governantes da nossa nação. Pedimos, ó Pai, para que no meio dessa crise internacional na área da saúde, o Senhor dê muita sabedoria e sensibilidade aos nossos governantes. Pedimos para que as decisões que têm sido tomadas nesses últimos dias possam de alguma maneira, além de cumprir a agenda do Senhor, fazer com que nós, como cidadãos do céu, vivendo nessa terra, possamos de alguma maneira crer que o Senhor continua a governar sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, dê brilhantismo nas decisões dos nossos governantes, do nosso presidente, dos seus ministros, do nosso governador, dos deputados estaduais. Peço na esfera também federal, dos deputados, dos senadores. Pedimos em relação ao governo das nossas cidades. Abençoe os prefeitos, ó Deus, das cidades, de cada pessoa que se faz presente aqui. Abençoe os vereadores, guarde seus corações, e que nessa conjugação de governos, ó Deus, Tua vontade se cumpra através dos líderes que o Senhor colocou, assim como Tua palavra nos ensina. Toda autoridade foi instituída por Ti. Pedimos, ó Deus, para que o povo não venha gemer por causa das decisões equivocadas das lideranças. Pedimos para que o Senhor dê uma direção certa, ó Deus, e que nossa nação possa ser abençoada nesse sentido. Ó Deus, Tua palavra é o alvo das nossas vidas. Nosso desejo é ser como o Filho do Senhor é. E se viermos, ó Deus, a ser desafiados a passar por momentos mais difíceis do que já vivemos, pedimos, fortaleça a nossa fé, guarde o coração de cada um dos seus, para que em Ti possamos sempre confiar, somente em Ti possamos esperar, e em Ti, ó Deus, possamos encontrar a alegria de viver. A alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como cantamos, dizemos aqui, ó Deus, nós só temos a Ti. Tu és a esperança para as nossas vidas. Se a nossa tristeza momentânea vem, bate o coração, bate na nossa mente, a nossa fé está em Ti. A Sua mão sustenta os céus e sustenta o nosso viver. E ó Deus, é por isso que nós descansamos em Ti. Seja conosco, seja com cada pessoa que está nesse momento em sua casa, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos então a todos que puderam de alguma maneira participar desse momento conosco. Pastor Deide, antes da gente impetrar a bênção, nós queremos aqui fazer um agradecimento especial a uma oferta que recebemos de muitas doações de alimentos. Essas doações não foram especificamente de pessoas da igreja. Agradecemos a um irmão que se disponibilizou, pôde colocar o seu veículo para recolher alimentos, não fez isso em nome da igreja, fez isso por uma iniciativa pessoal, passou em alguns bairros da cidade, pessoas que sequer, às vezes, frequentam, participam de uma igreja, doaram 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, outro de sal, feijão, macarrão, e aqui na terceira igreja, foi deixada uma quantidade grande de alimentos. Ontem à noite, os diáconos vieram aqui e fizeram uma contagem e deu mais alimentos, só que conseguiu fechar 7 cestas básicas. Isso é uma bênção para a glória de Deus. Temos alguns alimentos que estão faltando para as cestas básicas, para serem fechadas novas cestas. Nós compartilharemos isso depois. Se vocês ouvintes têm
a possibilidade de fazer uma doação e querem fazer isso, será tudo muito bem-vindo para a glória do nosso Deus. Essas cestas serão disponibilizadas àqueles que precisam. Também queremos enfatizar, se você conhece alguém que está precisando e aceitaria essa oferta, compartilhe conosco, por favor. Compartilhe conosco. Tem um carro anunciando alguma coisa que vocês estão ouvindo em casa. Tem um carro passando aqui na rua, está anunciando pizza, aleluia. No dia que você quiser mandar uma pizza aqui pra gente, ao vivo mesmo, pode mandar. Recebe ou não recebe? Receba! Ele fica feliz. Pode mandar que a gente aceita. Mas, se você conhecer alguém que esteja precisando, e talvez tenha dificuldade de falar assim, eu estou precisando, talvez vai ficar até constrangida em receber, nos procure no privado. Nós não queremos expor a vida absolutamente de ninguém, mas queremos ser um instrumento de Deus para abençoar. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. O pastor David vai impetrar a bênção e assim encerraremos esse tempo. Deus, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor tem dado a nós. O Senhor tem dado o privilégio da tua igreja continuar exercendo a sua missão, mesmo com as portas fechadas, porque a igreja não é o templo, somos nós, o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Por isso nós agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial, e nós somos gratos ao Senhor. E agora a nossa oração é para que todos os irmãos sejam encontrados em Ti, Deus, nesse momento. E agora, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação, o afago do Espírito Santo, esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótima semana. Amém. Que Deus abençoe sua vida também. Fiquem na paz. Uma ótima noite.